Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 25 do livro de Provérbios. Mas efetivamente eu gostaria de começar ainda relendo alguns dos versos que nós não terminamos do capítulo 24. Por isso eu chamava a sua atenção para este capítulo 24 do livro de Provérbios e vamos ler a partir do verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não te regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja e não lhe desagrade e se desvie dele a sua ira. Vejamos bem aqui um conselho importante. Não ficarmos com aquela atitude, foi bem feito, o fulano tal tinha-me feito isto, agora olha, sofreu aquilo. Esta atitude não vem de Deus. Deus não se agrada quando você faz isso. É importante resistir a essa atitude de nos alegrarmos com sofrimento até dos nossos inimigos. É por isso que a palavra de Deus nos desafia no Novo Testamento a dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Nós temos de ter uma atitude diferente. É por isso mesmo que Jesus diz também que amar aqueles que nos amam não é nada de demais, é normal. Qualquer pessoa, mesmo não tendo Deus, faz isso. O grande desafio não é amar aquele que nos ama. O grande desafio é conseguir amar os nossos inimigos. E este é o desafio de Deus para nós. É por isso que nós necessitamos de Jesus Cristo, porque nós naturalmente não conseguimos amar os nossos inimigos. Nós não somos capazes de naturalmente deixar de nos alegrar quando alguém que nos fez mal tem uma fatalidade. Nós muitas vezes dizemos: bem feita, aquele fulano passa a vida a fazer mal a toda a gente, agora já tem a paga daquilo que fez. Não sei se você já disse isto ou se já ouviu alguém dizer. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isto. Mas realmente nós, como cristãos, precisamos mudar de atitude. Precisamos chegar ao ponto de dizer: Deus, eu não tenho capacidade de amar os meus inimigos, mas eu preciso da tua intervenção na minha vida para amar aqueles que me maltratam, para dizer bem daqueles que me maldizem, para de facto dar de comer àqueles que têm fome e que me maltrataram, para eu amar aqueles que me são pessoas difíceis. Então, realmente, faça essa oração a Deus e deixe Deus transformar o seu coração, porque só Deus pode fazer isto. Não há religião nenhuma que o faça, não há princípio moral que chegue, é só a intervenção de Deus no nosso coração que pode transformar o nosso ser. O verso 19 aqui do nosso capítulo 24 ainda nos diz: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Vemos aqui que este é um desafio que não devemos ficar realmente preocupados se a justiça não chega. Ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. O verso 21 ainda diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes os provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom, e o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Vejamos estes últimos conselhos que de facto que Salomão nos deixa aqui, são conselhos importantíssimos para a nossa vida. E ele continua: mas os que repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos, cujo beijo nos lábios a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a tua lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Vemos aqui estas ideias interessantes. Primeiro, trabalha. Cuida do trabalhar, antes de te preocupares em teres uma casa bonita, uma grande casa. Hoje em dia as ideias têm-se quase invertidas. As pessoas querem mais ter uma grande casa e normalmente trabalhar nem por isso.
Então é necessário primeiro nos dedicarmos ao trabalho, afincadamente, começar a trabalhar, e depois então preocupemos-nos com o bem-estar, com a edificar a casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas como ele o fez a mim, pagarei a cada um segundo a sua obra. Vejamos aqui mais uma vez, não trates o teu inimigo da mesma forma, não pagues na mesma moeda. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos e a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tenho visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços e repousar. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Mais uma vez, Salomão condena fortemente a preguiça. Preguiça não é virtude cristã. É necessário que cada um de nós seja dedicado ao trabalho servindo a Deus. E agora chegamos aqui ao capítulo 25. O capítulo 25 é uma nova secção que nós iniciamos aqui. É uma secção de provérbios escritos por Salomão, sim, mas que foram compilados no tempo do rei Ezequias. Já foram compilados posteriormente, portanto, foi este rei Ezequias que, ao analisar os textos bíblicos, chegou à conclusão que há aqui provérbios extremamente interessantes e incluiu-os então neste livro de provérbios de Salomão. Vejamos então estes provérbios que nós encontramos aqui a partir do verso 1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Aqui está o mote, digamos assim, ou está a razão pela qual estes provérbios foram incluídos e por quem foram incluídos. Mas vejamos então os provérbios. Diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Aqui temos um provérbio extremamente interessante e, de facto, verificamos que isso é assim. Deus é um Deus tão grande, que se Ele manifestasse toda a sua glória, nós, seres humanos, não teríamos capacidade para aguentar, sobreviver diante de uma situação dessas. Por isso mesmo, Deus, na sua bondade, encobre a sua glória ao homem. Mas aqui este encobrir é um encobrir de amor, um encobrir de cuidado para com o ser humano. E eu vou dar um exemplo, talvez ajude a compreender o que é que Deus está aqui a querer dizer. Talvez você, como pai, não sei se tem filhos pequenos, mas eu tenho filhos pequenos e às vezes surgem na família tensões, problemas sérios, situações que não queremos envolver as crianças, porque são de facto situações desagradáveis, talvez uma crise financeira, uma doença grave, talvez uma situação destas. E o que é que um pai ou uma mãe faz para com os seus filhos? Encobre a situação. Não é mentir, não, Deus não está aqui a promover a mentira. Aqui o encobrir tem a ver com o cuidado, com a proteção, com o amor. Assim como nós encobrimos dos nossos filhos uma situação terrível que eventualmente irá perturbar a família de uma forma dramática, nós não queremos revelar toda a realidade, dizemos alguma coisa, aquilo que é verdade, o que é justo, mas não revelamos toda a verdade sobre o assunto, encobrimos algumas coisas, para quê? Para proteger os nossos filhos do sofrimento. E esta é a mesma atitude de Deus para com o homem. Deus faz o mesmo para consigo. Ele não manifesta tudo aquilo que Ele é para que nós não soframos, para que nós sejamos poupados dessa situação. E é por isso que o texto bíblico diz que Deus encobre as coisas para o homem. E a glória de Deus é também aí. Assim como a glória de um pai extremoso, uma mãe cuidadosa, fará com o seu filho. E quando os filhos crescerem, vão louvar o seu pai ou a sua mãe porque pouparam-nos daquela crise, pouparam-nos daquele sofrimento. E eles certamente apreciarão. A glória dos seus pais será essa, assim como a glória de Deus é encobrir as coisas. Então espero que fique claro o que é que este texto está a dizer. Não é que Deus é um Deus que esconde coisas de propósito com maldade, não é esse, porque infelizmente muitas pessoas têm a ideia de Deus, de que Deus é um Deus maldoso, um Deus que está sempre pronto para fazer mal, mas não é essa a intenção. Antes, pelo contrário, é de um pai extremoso, de um pai carinhoso, que quer poupar os seus filhos de sofrimento, quer poupar os seus filhos
de situações para os quais nós, seres humanos, não estaríamos prontos para suportar. Por isso mesmo Deus as guarda, Deus as encobre. Mas é importante nós entendermos o que os textos bíblicos nos dizem. O verso 3 nos segue a dizer: como as alturas dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Aqui revela não só o coração dos reis, eu diria mesmo o coração de todo o homem é assim. É difícil compreender as motivações que estão por detrás de determinadas ações. Muitas vezes as pessoas tomam uma atitude, parece uma atitude séria, boa, agradável, mas as motivações são perversas. Outras vezes há uma atitude que parece errada, torta, difícil, mas a motivação é do mais genuíno, do mais profundo cuidado. E então é difícil conseguir entender as motivações que estão por detrás das ações. É necessário realmente nós termos uma relação com confiança nessa pessoa para chegar ao ponto de dizer: eu não compreendo esta ação, mas porque confio nessa pessoa, eu sei que ela não iria fazer isso com maldade. Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa, chegou uma notícia de que alguém teria dito que eu tratei mal uma pessoa. E foi curioso que uma amiga minha, que estava a ouvir a conversa, ela disse: olha, eu quero intervir, eu quero dizer que eu conheço essas pessoas, eu conheço essa família e eu sei que essas pessoas nunca fariam isso. O que você está a dizer de certeza é mentira, porque eu conheço essas pessoas. E isto é amizade, isto é confiança. Porque quando nós temos essa confiança ao ponto de poder dizer isto, é porque realmente somos pessoas íntimas, sabemos que essa pessoa é de confiança e não faria algo de errado se não houvesse uma motivação certa por detrás. Então é importante nós desenvolvermos essas amizades dessa forma, percebendo e defendendo aqueles que são os nossos amigos, aqueles que são nossos próximos, conhecendo o seu coração. Verso 4 nos diz: tira da prata a escória e sairá um vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Vemos aqui a importância de ter um staff, um grupo de trabalho na política, um grupo de trabalho de confiança. Não pessoas com maldade, não pessoas mentirosas, não pessoas com falta de caráter, mas realmente essas pessoas perversas destroem um governo, destroem uma nação e prejudicam seriamente quem quer governar com seriedade e com integridade. O verso 6 ainda diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois o fim te fará quando o teu próximo te puser em apuros. Aqui mais uma vez temos conselhos extremamente sábios. Muitas vezes as pessoas querem rapidamente aparecer na fotografia, ir para a televisão, ir para as câmaras, colar-se a esta imagem ou colar-se àquela personalidade para aparecer em público. O que o texto bíblico está a dizer é: não faças isso. Isso é errado, isso é uma atitude de quem é insensato. Para não vires a ser humilhado, é preferível deixares que alguém te chame para que tu possas estar ao lado de quem é importante. E isto é uma atitude fundamental. Não devemos abdicar nem abrir mão deste princípio de vida. Infelizmente a gente verifica que na nossa sociedade grandes pessoas têm sido destacadas e há sempre, desculpem-me a expressão, mas aqueles parasitas que estão colados a essa individualidade, querendo aparecer, querendo, no fundo, realmente ser famosos à custa de alguém. Então é necessário que você tome uma atitude de não pactuar com este tipo de situação. Se alguém vai reconhecer o seu trabalho, o seu valor, que o reconheça por mérito seu, por valor próprio e não por outra pessoa. De volta aqui ao texto, o verso 9 diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Aqui temos mais um conselho importante. Se você tem alguma coisa a tratar com alguém, não mande recados por terceiros. Vá você mesmo tratar do assunto. É isto que Salomão está a dizer. Se tens algum problema com o teu irmão, vai lá. Com o teu próximo, vai lá tu. Trata tu e não mandes recados por terceiros. Isso dá mau resultado. E eu quero dizer por experiência própria que é verdade.
quando às vezes nós nos descuidamos nesta situação, não observamos estes textos bíblicos, depois ceifamos problemas e mais problemas. Depois temos que resolver 10 vezes mais, fazer 10 vezes mais telefonemas, tratar mais 10 vezes o problema, porque depois temos que desdizer, não foi isso que eu quis dizer, a pessoa não interpretou bem, disse mal, e então é muito mais trabalhoso. Se você tem alguma questão, vá diretamente. Eu sei que não é hábito nosso. O nosso povo não tem este hábito de confrontar os problemas com as pessoas certas, mas aprendamos aquilo que a Bíblia nos ensina. E você verá os benefícios de ter esta atitude, de confrontar com as pessoas certas, no momento certo, os problemas. Mas de volta aqui ao texto bíblico, no verso 10, ele diz: para que não vitupere aquele que te ouvir e não te apague com a tua infâmia. Vejamos aqui a razão pela qual deves agir desta maneira. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim as palavras ditas a seu tempo. Este é um texto bíblico que eu recomendo, sublinhe na sua Bíblia. É um verso lindíssimo este aqui. Talvez você possa escrevê-lo e colocar numa parede emoldurada. É um verso simplesmente belo. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Ou seja, não abra a boca em qualquer altura. Toma atenção ao tempo em que deve dizer as coisas. É fundamental a palavra certa no momento certo. É fundamental saber dizer as coisas na altura correta, na hora H. Quando nós dizemos as coisas na altura certa, então realmente é esta maçã de ouro em salva de prata. É algo belo, soberbo, fantástico. Muitas vezes o problema não é só dizer as coisas. Às vezes as coisas até são certas, então têm que ser ditas. O problema é que às vezes não são ditas no tempo adequado. É necessário você aprender também a usar as palavras certas no tempo certo. Não basta dizer palavras certas, é preciso dizer palavras certas no momento certo. Isto é fundamental. Porque muitas vezes nós dizemos palavras certas, mas no momento errado. Isso provoca discussões e mais discussões, muitas vezes intermináveis. É necessário aprender a dizer palavras certas no momento certo. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Vejamos aqui, mais uma vez, algo fantástico. Como o fresco da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. É importante sermos fiéis quando temos um recado, uma mensagem a transmitir, transmiti-la com toda a propriedade e fidelidade para que alegremos aqueles que nos pediram esse favor de transmitir a mensagem. Verso 14 ainda: como nuvem de vento que não traz chuva, assim o homem que gaba da dádiva que não faz. Vejamos assim, é realmente algo terrível. Aquelas pessoas que se estão sempre a gabar de coisas que nunca fizeram. É de facto uma desilusão. Verso 15: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos. Achaste mel? Come apenas o que te baste, para que não te fartes dele e não venhas a vomitá-lo. É um ensino tremendo este aqui. Se achaste mel, come apenas o que te basta. Se achaste uma coisa boa, algo que é agradável, não uses até te fartares, não uses até ficares enjoado, não uses até ficares ao ponto de ficares mal disposto. E nós muitas vezes experimentamos isso, queremos aqueles grandes almoços, comemos e depois ficamos mal dispostos, temos que tomar um digestivo, temos que tomar qualquer coisa para o estômago. Cuidado, tenhamos moderação no nosso proceder. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Realmente mais um conselho sábio. Se você tem amigos, e certamente os tem, vigie na sua relação. Não seja tão frequente na casa do seu próximo, do seu vizinho, ao ponto de ficarem cansados e discutirem um com o outro, porque aquela amizade já foi longe demais. Vigie sobre isso. Maço, espada e flecha aguda é o que o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Aqui temos 3 instrumentos de guerra: o maço, a espada e a flecha, e ele diz que estes 3 instrumentos de guerra são tão perigosos como uma mentira, como a falsa testemunha. Vigiemos
para não sermos nós promotores desse tipo de situação. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança desleal no tempo da angústia. Vemos mais uma vez aqui o cuidado para com as amizades. Devemos ter pessoas que são nossas amigas, sem dúvida, mas ter essas pessoas que são de confiança, pessoas a quem nós estabelecemos uma relação que sabemos que em todo o tempo estão ao nosso lado. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa a canção junto do coração de um aflito. Realmente é uma dor terrível quando a pessoa está a passar por um luto, está a passar por um sofrimento, alguém vir com cânticos alegres e tudo mais, isso dói profundamente. Tenhamos consideração por aqueles que cruzam connosco. Verso 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor retribuirá. Algumas pessoas dizem que o Novo Testamento e o Velho Testamento são completamente diferentes, mas olha, ensinos destes são completamente iguais. Verificamos que no Novo Testamento e no Velho Testamento Deus ensina a mesma coisa. Se há um inimigo, então devemos cuidar dele. Se há alguém que te aborrece, devemos dar-lhe de comer, de beber. Jesus refletiu este mesmo ensino. Então, o Velho Testamento já tinha estas premissas. É verdade que o homem não tinha tantas condições para as pôr em prática, porque com a vinda de Cristo e com a confissão do nosso pecado, temos hoje ao auxílio do Espírito Santo de uma forma completamente diferente que aqueles que tinham no Velho Testamento. Mas o ensino de Deus continua o mesmo. O ensino de Deus não muda. Se vires o teu inimigo, ama-o, cuida dele, porque dessa forma amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O verso 23 ainda diz, o vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.